Amém, obrigado, Léo. Muito bom estar aqui, é uma alegria muito grande, as palavras são recíprocas, mas o que eu tenho a dizer diante de vocês são palavras de Paulo que diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu tenho plena consciência disso, né? Que é puramente por causa da graça, e também é para a glória dele, né? Porque para isso que a gente vive, não é verdade? A gente foi criado para a glória do Senhor. Então, que Ele seja glorificado através das nossas vidas e daquilo que Ele fez, está fazendo e fará. Bom, queridos, vamos lá então. Nós estamos falando sobre palavra e hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que, na verdade, foi tema de uma ministração aí algumas semanas atrás, mas isso me remeteu ao início da minha caminhada com Jesus, mais especificamente ao início do meu ministério missionário em Jocum. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre... Opa, tá dando aí, Gustavo? Qualquer coisa, só coloca o título aí. Opa. Ah, deu. Intimidade com Deus, né? Quero compartilhar sobre isso. E a introdução que eu faço é que isso, década de 80, final da década de 80, chegou até minhas mãos, naquela época, uma fita cassete. Quem sabe o que era uma fita cassete aqui? Vamos lá, isso denunciou a idade, né? Amém? Fita cassete, gente, com uma ministração da Joy Dawson, né? A Joy que faleceu agora, recentemente, jocumeira, né, de longa data. Ela já tinha bastante idade quando eu entrei na missão, né? Então você pode mais ou menos, assim, ela deve ter uns 150 anos mais ou menos, alguma coisa assim. Mas a Joy Dawson, uma mulher de Deus, e eu sempre fui muito inspirado pelas palavras dela. E o tema daquele estudo era intimidade com Deus, o que depois veio gerar aquele livro que ela escreveu, Intimidade com Deus no Temor do Senhor, né? E eu lembro de muitas coisas deste estudo, mas uma delas foi que ela dizia que ela queria se deleitar no Deus que ela servia. Então ela conta nesse estudo que ela pegava a Bíblia dela, pegava um caderno e uma caneta, se deitava no tapete da sala e ali ela passava horas lendo a palavra de Deus e anotando tudo aquilo que ela entendia das características de Deus que ela encontrava na palavra. E ali ela foi falando sobre essa busca, né? Como eu tenho falado aqui nesta semana, esta carta de amor, essa palavra de Deus, ela é muito apaixonante, porque, na verdade, essa palavra nos atrai, ela nos cativa, ela nos faz conhecer um Deus a quem um dia a gente entregou a nossa vida. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com obrigação religiosa, com rito. Sabe aquela coisa? Tem que ler a Bíblia, né? Faz um check aí se você leu a Bíblia hoje ou não. Mas tem a ver com uma paixão com o Deus que eu sirvo. E Joy Dawson, ela fala então, naquele estudo, ela diz assim: quando eu chegar no céu, eu quero contemplar o meu Senhor, me maravilhar com a sua glória, mas dizer: este foi o Deus que eu sempre conheci. E aquilo me impactou tanto, porque quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente fala de uma coisa muito profunda. Você não tem intimidade com qualquer pessoa. Intimidade é uma coisa profunda. E é muito bom você saber que você tem um Deus que te chama para essa intimidade. Um Deus que te convida para entrar no seu recôndito, no seu lugar secreto, no lugar onde Ele está. No Antigo Testamento a gente vê o exemplo do templo, ou então do tabernáculo, né? Antes que o templo foi construído, e existia um lugar secreto onde a presença de Deus estava. E esse lugar se chamava Santo dos Santos. Mas só que ali só podia entrar o sacerdote, uma vez por ano, atravessar aquele véu, para poder contemplar a glória do Senhor. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra de Deus diz que aquele véu que separava foi rasgado de alto a baixo. E por meio de Jesus Cristo, nós fomos feitos os sacerdotes, que por meio da cruz, do seu corpo,
nós podemos acessar o Santo dos Santos. Jesus é o caminho que nos leva para lá. Jesus é aquele que nos toma pela mão e diz assim: vem aqui, meu irmão, porque eu posso te conduzir ao Pai. Você pode entrar no lugar secreto onde o Pai está. E Hebreus vai nos falar sobre isso, para a gente entrar no Santo dos Santos com um coração puro, com a nossa alma lavada, cheios de expectativa, desejando de fato encontrar esse Deus. Esse é o convite que a gente tem das Escrituras todos os dias. E aí então me vem um versículo da Bíblia, lá do Salmo 25, o verso 14. Salmo 25, verso 14. E esse salmo que eu vou projetar aí. E esse salmo diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse salmo é muito conhecido. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E aí a gente tem muitos ensinamentos neste salmo. Eu quero compartilhar para vocês uma experiência de intimidade com Deus, né? E quando eu prego isso, eu prego com muito temor e tremor, porque eu fico falando Senhor, há tanto do Senhor que eu ainda preciso conhecer. Há tanto acesso a essa presença, a este trono de graça, a este assento de misericórdia que eu preciso chegar, né? Mas pela graça do Senhor, nesses 42 anos de caminhada com Jesus, eu já tive oportunidade de conhecer um pouquinho dessa intimidade. Mas há 6 anos atrás, no dia 10 de agosto, ou melhor, no dia 2 de agosto daquele ano, eu tive uma experiência muito profunda com Deus, que na verdade eu não entendi nada. Era uma segunda-feira pela manhã, eu tinha conduzido culto no domingo, e eu lembro que eu estava no momento de louvor, olhando todas as pessoas ali na adoração, eu estava na frente, né, de frente para o povo, e eu comecei a observar as pessoas se manifestando naquele tempo de louvor e adoração das mais diferentes formas. Algumas pessoas muito entregues e muito envolvidas, e algumas pessoas muito apáticas e muito, talvez, indiferentes àquele momento. E naquele momento que eu vi isso, sem nenhum juízo de valor, na minha mente, o Espírito de Deus falou comigo: para me seguir, precisa ter paixão. Porque Ele é um Deus de amor e Ele quer que a gente o ame. Deus não é carente, tá? Deus não tem autoestima baixa. Mas Ele quer que nós o amemos, porque é na busca de amá-lo que a gente experimenta e conhece o amor dEle. É nessa intenção de ir para Deus que Ele vai compartilhando as coisas secretas do seu coração. E daí chegou na segunda-feira pela manhã, e isso acontece com muita frequência, né? Eu sou muito da música, do louvor, da adoração, e também muito da palavra. Então, assim, é muito frequente eu abrir o olho, pum, e de repente eu estou com uma música na cabeça ou com um texto da palavra, né? No mesmo segundo que eu acordo. E naquela manhã minha filha tinha pedido, né, dia de folga de pastor, segunda-feira, né? E minha filha estava terminando a faculdade e ela disse assim: pai, eu não posso perder prova amanhã no primeiro horário, me ajuda a acordar, né? Então, quando foi 6 e pouco, eu abri os meus olhos e me veio uma música na minha mente, que era aquela música Me Amas, né? Me amas, sei que me amas. E eu fiquei com aquela música na mente, levantei, fui acordar minha filha, olhei o nascer do sol. A gente mora no 22º andar, então a gente tem uma vista maravilhosa da Serra do Mar e o sol nascendo. E, de repente, eu voltei para a minha cama, a Cristina estava dormindo, peguei esse iPad, coloquei essa música num estado de repetição, fone de ouvido, e eu comecei a me envolver naquela canção. E foi praticamente 1 hora que eu tive ali, eu e Deus, numa experiência, talvez que eu nunca tinha tido, de sentir e ser envolvido com esse amor de Deus.
Foi uma coisa muito sobrenatural, né? E eu lembro que eu falava com Deus e eu chorava convulsivamente. E eu falava, Deus, eu não sou digno desse amor. Como o Senhor me ama, eu não entendo esse amor. E quanto mais eu falava, mais eu me sentia envolvido por esses braços do Pai. E me aconchegando e me falando, eu te amo, meu filho. E no momento me veio à mente aquele texto de Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala, porque o amor de Cristo nos constrange. E eu me senti exatamente assim. Eu não queria sair daquele lugar, eu não queria deixar de experimentar aquele momento, mas eu estava sendo tremendamente constrangido por esse amor de Deus. Seguiram-se os dias e a semana, e Deus me falou naquele momento, pregue sobre isso. Eu disse, que maravilha, né? Chega segunda-feira, o pastor já está com a mensagem para domingo. Olha que maravilha. Isso é uma bênção, né? Você, pô, Deus já me deu o recado, né? Então agora só desenvolver o tema aí. Chegou o domingo, eu preguei sobre isso, né? Era domingo, dia 7 de agosto. Eu preguei sobre esse tema. E, enfim, eu falei, no final da mensagem, eu falei sobre render-se ao amor de Deus. E eu comecei a falar umas coisas loucas também, né, do tipo assim, a rendição é uma entrega, a rendição é você estar sob o controle de uma outra pessoa. E Deus nos convida a essa rendição. Ele quer que a gente se renda a este amor, para que a gente possa não só sentir, mas entender, crer e conhecer o quanto Ele nos ama. E eu usei o seguinte exemplo, eu disse assim, olha, a rendição é uma coisa semelhante como se alguém se aproximasse de você, alguém querendo te assaltar, apontasse uma arma, você vai fazer o quê? Você levanta as suas mãos e você se rende completamente, você está nas mãos daquela pessoa, né? E daí eu convidei a igreja a desfrutar disso, a se render a esse amor de Deus e experimentar esse amor de Deus. E ainda no final da mensagem eu disse assim, eu não sei o que vai acontecer conosco nessa semana, a gente não sabe da nossa história, mas uma coisa é certa, nós precisamos sentir esse amor de Deus de uma forma tremenda. Na quarta-feira daquela semana eu fui numa reunião de liderança da igreja. Nós tínhamos todas as quartas-feiras essas reuniões, e estava toda a liderança da igreja reunida. Eu me lembro que ia ter um jogo do Brasil, então a gente não pôde atrasar no horário para o povo vazar e assistir o jogo. Estava lá minhas filhas, né, minha esposa, e de repente minhas filhas vieram falando, pai, a mãe vai com a gente, porque eu tinha que conversar com um dos líderes. Bom, resumindo a história, eu fiquei sozinho com esse líder ali, e depois, quando ele foi embora, eu saí, fui fechar a igreja. Na hora que eu tranquei a porta da igreja, me veio uma sensação assim, estranha, sabe aquela sensação de uma presença estranha. Enfim, tirei meu carro, coloquei o carro na frente, ele estava ligado, fui fechar o portão da igreja, e nesse momento dois assaltantes me abordaram, 2 meninos muito novos. E um deles estava apontando supostamente uma arma para mim, ele estava de moletom, ele cobria a mão inteira, né, então eu só via a mão assim, não sabia se de fato era uma arma ou não, mas imediatamente eu me rendi. E depois de alguns instantes, um deles já entrou para o lado do carona, entrou pela porta do motorista, do lado do carona, e gritou lá de dentro, cadê a chave? Eu disse, o carro está ligado, a chave está aí dentro. E depois disso, então, o menino que estava comigo ali, a mais ou menos essa distância minha e do Isaac aqui, talvez um pouco menos de 2 metros, né, com a arma apontada para mim, ele se virou, ele estava do lado da porta do carro, ele se virou para entrar no carro, mas, de repente, ele titubeou, voltou-se para mim e me deu um tiro. E essa bala entrou aqui no flanco esquerdo, e eles saíram com o carro, e no momento que aquilo aconteceu, eu levantei minha blusa, não tinha sangue nem nada, mas tinha perfuração, e eu não tinha ideia do que tinha exatamente acontecido comigo, se aquilo era uma arma mesmo ou não. Eu atravessei a rua e fui buscar socorro num barzinho, que tinha um barzinho mexicano ali, era uma noite muito fria, quase ninguém na rua, e enfim, me colocaram numa cadeira. Eu ouvi uma enfermeira que se aproximou e disse assim, olha, meu nome é Milena, não esqueço até hoje, meu nome é Milena e nós estamos cuidando de você, já chamamos o socorro. E nisso eu desmaiei, e quando eu voltei eu já ouvia a sirene das ambulâncias, e parado ali, um médico foi junto, porque já tinham informado a gravidade, e
me colocaram numa maca e eu fui levado para o hospital. E quando eu entrei assim na maca, ainda consciente, na porta do hospital, eu só vi indicado assim, centro cirúrgico número 6, e ali eu apaguei. Tá? Neste ínterim, né, quando eu fui socorrido, eu dei o meu celular para o segurança daquele barzinho e disse assim, olha, procure o nome de tal pessoa que era um médico da igreja e peça para ele, por favor, informar a minha família do que está acontecendo. Bom, enfim, 5 dias na UTI, a bala perfurou o intestino, a bala perfurou a ilíaca externa, eu tive uma hemorragia grande, eu sentia, de fato, o meu abdômen inchando, e a bala se instalou na L5, né? E ainda está lá, na quinta vértebra da lombar, a bala está lá instalada. A milímetros de ter atingido a medula. Fiquei 5 dias na UTI. Depois que eu fui operado, fizeram uma laparoscopia, eu tenho 57 pontos aqui, desde o peito até o púbis aqui. Descobriram, então, a razão do sangramento. Eu perdi a ilíaca, né? Essa veia ilíaca, que é uma veia de um calibre mais ou menos de um dedo mínimo, né? E por isso o sangramento foi muito rápido. E perdi um pedaço do intestino também, porque a bala perfurou esse trato intestinal aqui. Acontece que depois, então, que eu já estava quase tendo alta, o diretor clínico do hospital evangélico, que era conhecido meu, foi me visitar na UTI, e ele, enfim, surpreso de tudo que tinha acontecido, e ele disse assim, Reinaldo, tua vida foi um milagre. Você teve a tua pressão chegou a 0 quando você entrou no centro cirúrgico. E se você não estivesse sendo atendido naquele momento, você poderia ter uma parada cardiorrespiratória, e se não fosse atendido, você poderia morrer. Né? E depois, assim, eu só vi uma sucessão de histórias de milagres. Um ortopedista amigo meu de infância, Renato Raad, ele, até hoje, quando ele olha as minhas radiografias, ele diz assim, Reinaldo, me dá todo tipo de tremor quando eu vejo essa radiografia. Porque, assim, isso que aconteceu na tua vida foi um milagre. Né? Obviamente foram 7 semanas de recuperação, né? Exatamente 7 semanas. Talvez isso tenha algum sentido, né? Né? Tipo, vamos estudar aí a numerologia, a cabala judaica. 49 dias, no 49º dia, eu voltei no lugar do crime, né? Lá onde aconteceu a igreja, para voltar a me reportar com a liderança. Mas, encerrando essa história, porque ela é bem longa, neste período que eu estava completamente à mercê de cuidados, né, tendo dificuldades para qualquer coisa, né, eu lembro que eu caminhava da minha cama para ir ao banheiro fazer xixi e parecia que eu tinha corrido uma maratona de 42 quilômetros. Tomar banho era um sufoco, minha esposa tinha que me ajudar, minhas filhas, eu tinha que ter uma cadeira, porque eu não conseguia, não aguentava, enfim, era dor, era cansaço. Mas um dia que eu estava lá sozinho, né, em casa, minhas filhas e minha esposa tinham saído para o culto, e eu estava ali assistindo ou ouvindo clipes de adoração, louvor e tal. Deus falou comigo numa voz muito suave. Ele disse assim, meu filho, você entendeu agora aquela experiência que eu dei para você naquela segunda-feira? Porque você ia ter que passar por esse vale. Mas eu queria tanto que você soubesse que eu te amo. E o quanto a tua vida é preciosa para mim. Queridos, a nossa vida é assim. Muitas vezes nós não somos poupados de muitas coisas. Deus permite muitas situações na nossa vida. Mas não há preço nesta intimidade, nesta voz do Pai falando com você. Nesta voz que traz para você uma segurança de que você é um filho amado. Lembram quando o Pai disse para Jesus, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E assim é conosco. Deus nos ama imensamente. E isso tudo é fruto dessa intimidade que o Senhor quer nos oferecer. Então, intimidade é um grau de conhecimento tão grande que dá liberdade para você se desnudar diante das pessoas. O maior nível de intimidade entre duas pessoas é quando elas falam de sentimentos, de emoções. E assim deve ser a nossa vida com Deus. Jesus fala lá em Mateus capítulo 5 sobre a oração, que é um meio de nós termos essa intimidade com o Pai. E ele diz, quando você for orar, entra no teu quarto,
fecha a sua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É uma delícia louvor, né? Com a igreja de Jesus, é maravilhoso. O corpo de Cristo é tremendo, é maravilhoso. Mas a intimidade com o Pai, o secreto, aquele lugar onde só está você e o Senhor, e você não precisa usar máscaras, você não precisa usar subterfúgios, você não precisa falar diferente, você não precisa representar nada, mas você pode ser quem você é na presença do teu Pai. Isso, de fato, não tem preço. Você pode revelar o teu coração para esse Pai de amor. Você pode conhecer assuntos e sentimentos profundos do coração do Pai. E é isso que Ele quer de nós. Esse salmo diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, ou seja, Ele quer compartilhar a sua intimidade conosco. Mas essa intimidade, ela é para aqueles que o buscam, é para aqueles que anseiam, é para aqueles que desejam. Existe algo, né, e agora eu vou deixar de pregar e dar uma aulinha bem curtinha aqui, né, porque a gente falou de salmos, e eu queria ler com vocês, já que nós estamos estudando um salmo, né, eu li um verso, né, desta estrofe do Salmo 25, mas eu quero ler a estrofe inteira. E essa estrofe do Salmo 25, ela começa no verso 11, e diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Então essa é uma estrofe do Salmo, né? E quando a gente está lendo, então, uma poesia, a gente precisa interpretar como poesia. E existem muitas figuras de linguagem, né? E existem muitos estilos no escrito da poesia. E aqui nessa estrofe, a gente tem um tipo de figura, né, usada aqui na construção dele, que se chama quiasmo ou inversão. E é usada, inclusive, em muitas literaturas poéticas, né? Não é um conteúdo que necessariamente é encontrado na Bíblia, mas em qualquer literatura poética. E veja que coisa bonita, como a escritura é preciosa aqui, né? Lá no verso 11, olha o que o salmista diz: por causa do teu nome, perdoa a minha iniquidade que é grande. O que ele está fazendo aqui? Né? É uma oração de confissão. Né? Ele está falando para o Pai do seu arrependimento, ele está pedindo a Deus: por causa do teu nome, perdoa a minha iniquidade. E quando o Antigo Testamento usa essa expressão iniquidade, existe uma diferença entre iniquidade e pecado. Porque o pecado é o fruto, é o resultado, é a materialização da iniquidade. Iniquidade é a natureza humana caída. Iniquidade são as raízes do pecado que estão na nossa vida. Por isso que quando a Bíblia usa essa expressão iniquidade, que tem a ver com caminhos tortuosos, iniquidade tem a ver com a nossa natureza humana. Tem a ver com o nosso velho homem. Tem a ver com aquilo que faz com que o pecado seja gerado e produzido. Ele está pedindo isso para o Senhor. Perdoa a minha iniquidade. É uma oração de confissão e arrependimento. Daí no verso 12, o que ele vai dizer? Ele vai falar do temor do Senhor, e ele diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ou seja, o salmista tinha entendimento que andar no temor do Senhor traria como benefício ser instruído nos seus caminhos. A Bíblia é tão clara para algumas coisas, né? Muitas vezes a gente se vê perdido, né, nas nossas decisões e nos nossos caminhos. A Bíblia está dizendo que aquele que teme ao Senhor será instruído no caminho.
O Senhor irá lhe conduzir os passos no caminho. Então, aqui ele fala de confissão e arrependimento, e fala também de desenvolver o temor do Senhor. Ele sabia que o temor do Senhor o levava a ter os seus caminhos instruídos por ele. Daí vem o verso 13. E no verso 13, dá a impressão que ele não fala nada com nada aqui, e ele diz: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. E ele está falando de um benefício aqui, né? Caminhos desembaraçados, como eu falei hoje pela manhã. Essa palavra prosperidade significa caminhos desembaraçados. E ele fala: repousará a sua alma. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Daí depois no verso 14, ele volta a falar da intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ou seja, o autor volta no tema do temor do Senhor, né? E no verso 15, ele diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. E aqui, de novo, a gente tem uma outra confissão, um arrependimento, um clamor para que Deus livre o salmista de laços de pecado, de laços de morte que o cercam continuamente. E aí então está esta inversão ou este quiasmo. O autor começa no verso 11 a falar sobre confissão e arrependimento, fala de temor do Senhor e fala de um benefício, que são os caminhos desembaraçados. Daí ele volta a falar do temor do Senhor e ele volta a falar de confissão e arrependimento. E isto, então, esta construção mostra para a gente que o coração deste parágrafo está no verso 13. Tudo aquilo que o Senhor concede para aqueles que o temem e para aqueles que confessam o seu pecado e se arrependem e andam em confiança a este Deus. E esse benefício aí da prosperidade é muito interessante, porque ele fala de um estado de repouso de alma. Muitas vezes na Bíblia nós vemos isso, né? Eu citei hoje de manhã aquele texto de Mateus 11, né? 28 a 30, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave, e achareis, o quê? Descanso para a vossa alma. O que Jesus está falando aqui? Que uma vida que não tem o senhorio de Cristo é uma vida que vive sobrecargas, pesos, cansaço e fadiga. E por isso que Jesus convida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E ele fala de descanso para a alma. Ou seja, para eu ter a minha alma descansada, eu preciso me colocar debaixo do jugo de Jesus. E o jugo era exatamente aquele instrumento de madeira colocado em cima dos animais, né? E sempre colocavam um animal mais velho, um animal que tinha mais experiência na condução do jugo, e colocavam um outro animal, aprendiz, junto com ele, debaixo do mesmo jugo. E aquele animal mais experiente era o que dava o tom da caminhada. E agora Jesus está usando essa expressão e dizendo para nós: se coloquem debaixo do meu jugo. Ou seja, deixem que eu possa governar a vida de vocês. Deixem que eu seja Senhor. E isso tem a ver com o temor de Deus. Entender que quando eu temo o Senhor, Ele me instrui o caminho, Ele me conduz, Ele me leva para onde Ele quer, porque a minha vida está sendo conduzida e dirigida por Ele. E daí o verso do texto de Mateus diz: e achareis descanso para a alma. Quando a gente resolve conduzir a própria vida, nós vivemos vida de aflição, de angústia, né? E se é uma coisa que eu tenho aprendido, ainda preciso aprender muito, mas que tenho aprendido, é descansar em Deus, é em saber que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. E saber desfrutar desse descanso para a alma,
de dizer como hoje a Ellen citou na devocional dela, né? Dizer para a alma, descansa minha alma, espera em Deus, aquieta-te alma. O salmista fala tanto sobre isso. Por quê? Porque a nossa alma é o lugar da agitação, do sofrimento, da angústia. É o lugar onde a gente reluta, é o lugar de sofrimento. E a promessa para quem teme ao Senhor e para quem confessa a Deus os seus pecados é que na prosperidade encontrará descanso para a sua alma. O Salmo 23, verso 3, né, também diz, né, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Como a gente precisa desse refrigério da alma, e essa é a bênção daquele que teme, daquele que tem a intimidade com o Senhor. E por fim, no segundo trecho desse verso 13, ele diz, e a sua descendência herdará a terra. Essa expressão está remetendo lá à promessa da terra prometida, aquele anseio que a nação de Israel tinha de atravessar aquele deserto e chegar naquele lugar que Deus tinha prometido, aquela terra que mana leite e mel, incluindo todas as promessas que Deus disse que haveria de nos dar naquela terra. Jesus cita lá em Mateus 5,5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui é a promessa da nossa posteridade, ou a nossa descendência, herdar a terra. E esta terra tem a ver com a aliança, e esta aliança tem a ver com Jesus. E é por isso, então, que eu preciso buscar esta intimidade com Deus. Agora, como é que a gente busca isso? A gente vê no Antigo Testamento os profetas, né, chamando o povo para a intimidade com Deus. Há um texto muito forte, muito intenso, no primeiro capítulo de Isaías, quando Deus fala para o povo, eu não aguento mais os sacrifícios, eu não aguento mais as festas, vocês precisam vir até mim, para a gente ajustar as contas, porque o que eu quero é o conhecimento de Deus em vocês. O que eu quero é que vocês me conheçam. E ele diz lá, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. E depois a gente vê lá em Oséias, Oséias também é um profeta, que fala muito a respeito do conhecimento de Deus. Oséias 4:6, olha o que Deus fala por meio do profeta, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, e o conhecimento está associado aqui, não somente a cognição, né, ao entendimento, ao intelecto, mas está relacionado à vivência, à prática, à obediência da lei e dos mandamentos. Existe uma diferença grande entre a cosmovisão grega e hebraica a respeito do conhecimento. O grego fala do conhecimento aqui, o hebraico fala do conhecimento aqui. O hebraico fala do conhecimento de experimentar. Lembra a história do Vale de Jaboque, que eu compartilhei hoje de manhã também, quando Jacó chega para o anjo do Senhor que estava lutando com ele, e a teologia diz que todas as vezes que é mencionado no Antigo Testamento o anjo do Senhor, isto é um tipo de Cristo, ou seja, Jacó estava lutando com o próprio Cristo. Jacó diz para o anjo, eu não saio daqui enquanto eu não for abençoado. Porque ele entendeu que ele precisava dessa intimidade de Deus. Mas aqui Deus está denunciando que o seu povo não o conhecia. Que o seu povo estava desprezando a sua lei. Que o seu povo estava desprezando a obediência. É uma denúncia contra a impiedade. E a impiedade nada mais é do que a falta de fé. Como é que eu busco esse conhecimento de Deus?
quando eu vou para o meu lugar secreto, quando estou só eu e o Senhor, e a palavra e a oração. Tudo isso é necessário. Ou somente isso é necessário para eu conhecer o meu Deus. Esses dias eu estava conversando com uma jovem, logo depois da mensagem, porque ela chamou a atenção, algo que eu mencionei na mensagem, sabe aquele detalhe, mas que de repente Deus fala com a pessoa. E eu disse para ela, vai para o teu quarto de escuta. Vai para Deus e pergunta para Ele. Não queira achar nada, não queira concluir nada. Pergunte para o Senhor. Pergunte o que Deus está querendo em relação a isso que você ouviu dEle. Oséias diz assim no capítulo 4, verso 1 a 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Como que pode nós, como filhos de Deus, aqueles que são chamados pelo seu nome, não vivemos uma vida dessa busca e desse conhecimento profundo do Senhor? Se o Senhor olha para nós hoje, olha para a sua igreja, o que será que Ele está falando? Será que Ele está dizendo que o conhecimento de Deus está enchendo essa terra, ou será que falta esse conhecimento? A busca do conhecimento de Deus vai me trazer toda sorte de bênçãos. E lá no verso 25, 14 de Salmos, ele vai dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E essa palavra hebraica para aliança, berit, é uma coisa muito forte, né? No contexto da antiguidade, a aliança, os pactos eram feitos com base num sacrifício, com base no sangue. Hoje é uma assinatura, mas naquela época era o sangue. O sangue derramado. Duas pessoas fechavam um pacto, um contrato e uma aliança. E há muitos exemplos no Antigo Testamento a respeito dessa aliança do homem com Deus. Mas daí vem Deus, por meio de Jesus Cristo nessa terra, e Ele diz: eu estou fazendo uma nova aliança com vocês, por meio do meu sangue. Jesus firma esta aliança comigo e com você. Você e eu não precisamos dar o nosso sangue nesta aliança, mas Jesus diz: a garantia dessa aliança com vocês é o meu sangue. E essa aliança é revelada para quem teme o Senhor, para quem busca essa intimidade. E eu tenho entendido tanto isso. Tem coisas que a gente não compreende, né, nas dimensões espirituais. Mas de repente você vê pessoas ansiando intensamente por esta intimidade, por esta aliança que nem conhecem, enquanto outras, que talvez até conheçam, não estão valorizando. Na semana passada, a sogra da minha filha tem uma irmã que está lutando com uma leucemia descoberta aí no começo do ano. E foram meses de luta. Ela fez um transplante, esse transplante não deu certo. Os médicos falaram que a leucemia dela é extremamente agressiva, eles não conseguem aniquilar as células cancerígenas do corpo dela. E a igreja em oração, né, pela vida dessa mulher, porque o maior anseio nosso é que ela pudesse ter um entendimento, né, dessa salvação, dessa aliança que Deus quer fazer com ela. E eu falei com ela, talvez há um mês atrás, por telefone, e ministrei, orei junto com ela, e daí a irmã dela disse assim: pastor, vamos marcar um dia para você vir aqui fazer uma visita para a Neuza. De alguma forma, ela estava sofrendo muito, então, muitas vezes ela não estava, talvez, preparada e nem disposta para ter uma visita, mas nós oramos por isso. E na terça-feira retrasada,
Cristina e eu tivemos lá, naquele hospital. E foi tão curioso porque diz que a manhã dela foi muito difícil, com dores e tudo mais. Chegamos lá à tarde, ela estava tranquila, serena, em paz, alegre. Conversamos sobre vários assuntos. Ficamos 1h15 lá naquele hospital. Deus tinha me dado 2 perguntas para fazer para ela. E a primeira pergunta foi a respeito da eternidade. O que ela pensava a respeito da eternidade? O que ela pensava da vida eterna? E daí ela começou a abrir o coração dela. Ela disse assim: Reinaldo, eu tenho muitas perguntas e muitas dúvidas. Daí eu disse assim para ela: Neuza, este é o momento de você começar a encontrar respostas às suas perguntas. E a dúvida a gente resolve com fé. Porque quando você crê, você não duvida. E ali eu tive um tempo ministrando, lendo a palavra de Deus com ela, oramos juntos, fiz com que ela refletisse a respeito disso. Depois de alguns dias o quadro dela piorou, hoje ela está num estado onde os médicos dizem que não há mais nada o que fazer. Mas sempre quando eu penso nisso, e eu falei para a irmã dela, eu disse assim, aquela foi a oportunidade de ministrar fé, ministrar a eternidade, falar para ela que a vida é muito mais do que isso que a gente vê, falar da glória de Deus, falar dessa aliança que Jesus quer ter com ela. E eu creio que todas aquelas palavras ficaram guardadas no coração. E é por isso que a gente vive nessa terra, para a gente poder compartilhar dessa intimidade com aqueles que não têm. E para a gente poder despertar nas pessoas esse desejo e esse anseio por também viverem nessa mesma intimidade. E daí, pensando nessa questão de aliança, de plano de Deus, né, eu fico pensando muito, né, na coerência de Deus em toda a história. Eu me deparei naquele texto de João, capítulo 1, verso 17 e 18, bem no prólogo de João, que nós comentamos sobre ele hoje pela manhã. E aqui João diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A lei foi dada a Moisés, o libertador. A graça e a verdade foram manifestadas por meio de Jesus Cristo, o perfeito libertador. A lei anunciava a graça perfeita. A lei já manifestava a graça, mas a graça encarnada se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, a graça e a verdade. E agora o plano redentivo de Deus está completo. A lei anunciada no Antigo Testamento, que mostra que nós necessitamos de Deus, do perdão e da redenção, e a graça e a verdade manifestadas plenamente na pessoa de Jesus Cristo. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou Jesus. E por que Deus enviou Jesus? Deus enviou Jesus, acima de tudo, porque Ele queria fazer a sua mensagem encarnada ser compreendida por todos os homens. E Ele queria revelar o amor dele de uma forma tão intensa. João 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, e Nicodemos não entende a respeito dessas coisas espirituais que estão acontecendo, Jesus vai dizer que ele será levantado, assim como foi levantada aquela serpente no deserto. E todos aqueles lá no deserto que haviam sido picados pelas víboras, olhassem para aquela serpente, eles seriam salvos. Jesus diz: aquela serpente sou eu agora, que estou sendo levantado para o perdão e para a cura de todos aqueles que olharem para mim e receberem desse amor. Porque tudo na história de Deus fala de um amor enorme. E Deus envia Jesus, porque Ele quer que Jesus nos tome pela mão e diga: venha para a intimidade com o Pai. Entre no Santo dos Santos. Desfrute
deste privilégio, porque agora não tem mais véu. Agora não tem ninguém mais que entra no Santo dos Santos por você. Agora você é o sacerdote que foi regenerado, que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. A obra da redenção, ela foi consumada para que nós possamos herdar a terra. E nós já herdamos esta terra por meio de Jesus Cristo, porque a gente já vive o reino de Deus neste mundo. Mas a gente precisa continuar buscando esta intimidade com Deus. E como buscar essa intimidade com Deus? Por meio de Jesus Cristo. Ele vai nos ensinar. Porque Jesus sabia muito bem como ser íntimo do Pai. Ao ponto de se submeter à cruz, mas mesmo assim ele ter sido obediente até lá. Porque ele entendeu que o Pai não estava o levando por um caminho que não fosse o caminho de glória, de redenção, de restauração de todas as coisas. E assim deve ser conosco. Às vezes a gente não entende os caminhos que Deus nos leva, mas quando a gente confia no amor do Pai, porque a gente tem uma intimidade com Ele, a gente sabe que tudo acaba redundando para a honra e glória do Senhor. E eu quero encerrar essa palavra perguntando para você, o quanto você deseja essa intimidade, ou tem desejado isso? O quanto você está disposto a ir para aquele lugar onde só está você e o Senhor? O quanto você deseja viver essas experiências profundas da intimidade com Deus? O quanto você anseia por ouvir da voz do Pai: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A revelação de Jesus e a revelação da palavra podem nos guiar neste caminho da intimidade. Queria te convidar a ficar em pé, para a gente orar. E eu vou te dar alguns instantes, e se alguém quiser levantar sua voz para orar em resposta a essa palavra, faça isso. O Pai anseia por nos ouvir.
nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Jesus, obrigado, Deus, porque antes da gente ansiar, Deus, te conhecer, o Senhor queria se revelar para nós, Jesus. Foi o Senhor que se moveu na nossa direção. Foi o Senhor que veio até nós, porque o Senhor nos amou com um amor eterno, com um amor intenso, com um amor incondicional. E Deus, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Jesus. Nós te amamos, Deus, porque nós temos conseguido enxergar no Senhor o nosso Pai de amor. Nós te amamos porque o Senhor nos adotou, o Senhor nos chama de filhos amados. Deus amado, que o Senhor possa fazer algo na nossa vida nessa noite, Jesus. Pai amado, que o Senhor faça colocar no nosso coração um anseio, um desejo pelo Senhor, uma saudade de Ti, Jesus, uma saudade de ter tempo contigo, Senhor. Pai, um desejo da gente partilhar com o Senhor, um desejo de estarmos na Tua presença, Deus, um desejo de conhecermos mais de Ti. Pai amado, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, leve ao nosso coração, Deus, desejar, Deus, intensamente essa intimidade que o Senhor quer compartilhar conosco, Jesus. Deus,
Tira-nos da condição onde nós estamos e nos leva para um lugar mais próximo, Deus. Nos leva para mais perto do Senhor, Deus. Nos leva aonde está o trono da graça, Senhor. Nos leva aonde a glória do Senhor se manifesta, Pai. Em nome de Jesus, e que a gente seja transformado de glória em glória pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho. Obrigado porque o Senhor nos convida, o Senhor nos chama. Obrigado porque o Senhor quer mostrar essa intimidade para nós, Jesus, e nós queremos conhecê-la, assim como nós também queremos mostrar a nossa intimidade para o Senhor, e sermos, Deus, eternos amigos. Queremos ter aquela relação de pai e filho, aquela relação, Senhor, de intimidade profunda, Senhor. Não queremos esconder nada do Senhor, Pai. Queremos que o Senhor nos desnude, que a gente possa estar na Tua presença livres, porque foi por isso que o Teu Filho morreu naquela cruz, para nos dar liberdade. Por meio do Teu sangue nós somos livres. Nós somos livres para irmos para o Senhor. Nós somos livres para vivermos no Senhor. Nós somos livres para desfrutarmos, Deus, de toda a plenitude de quem Tu és, Pai. Que a gente possa viver, Deus, esse privilégio e essa bênção, Pai.